Fala, meu povo, aqui quem está falando é o Renan Garcia do canal Gaúcho Invest. O nosso vídeo de hoje é sobre risco nos investimentos. Como funciona isso? Quando que um risco é problemático para a saúde financeira, quando não é, quanto de risco eu tenho que me expor. Essas coisas todas nós vamos ver nesse vídeo de hoje. Fique ligado até o fim, porque muito provavelmente esse será o vídeo mais importante do canal até agora. Mas antes de qualquer coisa, dá o like para nós e se inscreva no canal quem ainda não é inscrito. Não esqueça de dar o like para nós, porque isso ajuda a outras pessoas a receber essas e outras informações e também o nosso curso, né? Estamos na reta final do nosso curso de finanças domésticas. Quem ainda não assistiu, não acompanhou o nosso curso gratuito, vai lá, entra no nosso canal, vai lá em playlist e coloca lá e seleciona lá, salva a playlist, né, de finanças domésticas e passe para os amigos para que outras pessoas também possam estar aprendendo a gerir de uma forma mais eficiente os seus recursos e os seus gastos mensais, tá certo, gente? Então vamos lá. Geralmente, quando as pessoas começam a se inteirar sobre investimentos, também as pessoas começam a entender que, de certa forma, os investimentos podem ser arriscados e as pessoas podem estar se expondo a risco de perder seu dinheiro. Isso é verdade, né? Só que, embora isso seja verdade, as pessoas não investem para perder dinheiro, as pessoas só querem ganhar. Mas existe um risco intrínseco de cada investimento e nós vamos falar sobre isso nesse vídeo para que nós saibamos mensurar quando é saudável se expor a maiores riscos e quando é mais saudável se expor a menores riscos. Mas antes de qualquer coisa, eu quero trazer aqui, ó, vamos ver junto essa imagem aqui, ó. Olha só essa imagem. Essa imagem aqui ilustra justamente isso que nós estamos tratando nesse vídeo de agora. Relação de risco-retorno. Quanto mais uma pessoa se expõe a riscos, né, o que significa expor a riscos? Tu aplicar os teus rendimentos, né, os teus recursos em ativos onde tu tem o maior risco de perda. Né? Então, tu está te expondo a um risco de perder teu capital. Quando tu te expõe a modalidades de investimento que tem um risco maior de perda, automaticamente tu te expõe a um potencial maior de resultados, né? Porque todo esforço necessita de uma recompensa. E se o esforço é maior, a recompensa automaticamente é maior. Né? Vamos ficar com essa imagem na cabeça e entender o seguinte: cada pessoa, a depender de vários fatores, como idade, quantidade de valor aplicado, né, e N situações, ajuda, até questão cultural muitas vezes, são questões determinantes para a pessoa estabelecer o seu perfil de investidor. Né? Se tu é um investidor arrojado, tu está suscetível a se expor a investimentos mais arriscados. Se tu é mais conservador, tu te expõe aos menores riscos possíveis. Né? Só que tem o seguinte, tem pessoas que determinam que eu vou colocar 10% do meu capital em investimentos de alto risco, como, por exemplo, Bitcoin, criptomoedas, né, 10%. E ativos de maior risco, como, por exemplo, commodities, Petrobras, né, 10% em ativos de alto risco. Mas tem pessoas que acham ok se expor a riscos maiores. Né? E isso pode
depender de vários fatores. Pessoas que têm mais dinheiro, né, têm uma situação econômica já bastante estruturada, bastante equilibrada. Geralmente, as pessoas que têm uma situação mais equilibrada financeiramente vão buscar se expor a menores riscos, porque o medo, vamos dizer assim, o medo de perda patrimonial é maior, né? Quando a pessoa tem um capital maior, automaticamente a perda, o medo da perda de capital é maior. Já para pessoas que têm menor poder aquisitivo e muitas vezes, além do menor poder aquisitivo, também tem uma idade, são mais jovens, vamos dizer, né? Pessoas mais jovens e com um menor poder aquisitivo geralmente se expõem a um risco maior, né? Porque elas veem como uma possibilidade de recompensa futura estarem se expondo a risco. Então, essas pessoas, né, que são jovens e que têm um capital menor para investir, elas muitas vezes se expõem a um risco maior porque elas se colocam naquela situação de all-in, né, que vão colocar tudo, apostar tudo para ganhar, né, e fica aquela ou tudo ou nada, né. Muitas pessoas, inclusive hoje em dia, adotam essa filosofia do tudo ou nada, porque se elas já estão com pouco dinheiro, né, elas já têm um poder aquisitivo baixo, então se elas perderem ali um dinheiro, no mês seguinte, nos próximos meses, ela recupera o seu dinheiro pela força do trabalho. Então, para essas pessoas, acaba sendo ok se expor a um risco extremo, né, porque o capital que ela tem é aquele dinheiro que ela está recebendo do salário, né, não tem outras fontes de ganhos muitas vezes, e quer apostar numa forma de rendimento alternativo, né? Mas daí, isso aí é uma situação extrema que a maioria das pessoas no Brasil não se enquadram, porque a maioria das pessoas no Brasil estão começando a investir muito tardiamente. Mas igual é importante trazer essas situações, porque às vezes a pessoa é jovem e poderia estar se expondo um pouco mais a risco e não está, porque aprendeu que investimento X é muito arriscado, investimento Y é muito arriscado. É bom eu proteger meu patrimônio colocando numa renda fixa. E o que pode não ser a realidade da pessoa, né? Cada pessoa vai ter uma realidade, é importante para ti, investidor, saber disso, que cada um vai ter uma realidade, tu vai ter uma realidade específica. E é bom tu pensar nisso, né? Tu pode se expor ao maior risco ou não? Tu pode se expor ao menor risco, né? Por exemplo, um exemplo que eu estou usando agora, pessoal, né? Nós estamos no mundo cripto, né? Bitcoin, outras criptomoedas, numa tendência de alta, né? Uma tendência de alta que pode ser muito interessante para o próximo ano, final de 2024 e 2025, né? O Bitcoin pode atingir preços que nós nunca vimos antes, né? Ele pode talvez dobrar de preço ou triplicar, depender de como o mercado vai se comportar no próximo ano, mas nesse ano, final desse ano e o ano que vem, Bitcoin, criptomoedas estão numa situação promissora, né? E daí, essa porta, essa janela de oportunidade se abrindo, eu decidi me expor a um risco um pouco maior e movi parte do dinheiro que eu tinha em renda fixa para Bitcoin e criptomoedas para eu surfar esse período de alta desse mercado específico, né, mercado de criptomoedas, né, e Bitcoin. Eu falo Bitcoin e criptomoedas porque tem uma diferença, né? O Bitcoin foi a primeira criptomoeda criada e é a líder, né? Então, quando se trata de criptomoedas, é uma coisa, e quando se trata de Bitcoin é outra, porque o Bitcoin se tornou um conceito diferente. O Bitcoin é como se fosse o ouro digital, né?
e as outras criptomoedas são opções de moeda simplesmente, né? E não uma reserva digital, como se fosse um ouro digital, né? Então essa é a diferença do Bitcoin para as outras moedas. Só que esse mercado como um todo está num período de alta, né? Então a gente pode estar vendo preços que nós não tínhamos visto ainda o Bitcoin alcançar, né? Então eu vendo essa janela de oportunidade resolvi, né, arriscar nesse mercado que é um mercado de alto risco. Mercado de alto risco, tem que ver se é para ti esse mercado porque ele é alto risco, né? Porque eu movi esse dinheiro que eu tinha na renda fixa para o Bitcoin e para as criptomoedas, sabendo dos riscos, né, que eu poderia estar colocando o dinheiro lá e a precificação do Bitcoin e das criptomoedas caírem. É um risco, né? Mas mesmo quando nós nos expomos a riscos, esses riscos têm que ser programados. Tem que saber qual vai ser o teu pior cenário. Isso é muito importante. Quando for se expor a risco, entenda qual será o seu pior cenário. E como avaliar o pior cenário? Estudando, né? Quando tu te expõe a ativos muito arriscados, tu precisa estudar muito sobre esses ativos, porque tu está te expondo a um risco de perda de capital, né? Então, só que ao mesmo tempo que tu se expõe a um risco maior de perda de capital, lá na frente tu pode estar recebendo uma recompensa por estar se expondo a esses riscos, que é a nossa balancinha aqui, ó, risco-retorno, né? Então, nós estamos focando aqui, ó, na nossa recompensa. Então, todo o risco tem que ser programado, né? Nós precisamos ter os nossos riscos programados, né? A gente precisa saber qual o pior cenário que a gente pode estar encarando, né, caso tudo dê errado, e também entender a nossa recompensa, né? Qual pode ser o nosso potencial de ganho a partir dessa exposição maior a risco, né? Então, tudo isso aí tem que ser ponderado para te determinar qual é o teu perfil de investidor. Se é mais conservador, moderado ou arrojado, né? Quando eu comecei a aprender sobre investimento e a investir, eu era bastante conservador, né? Conservador para moderado. Entre conservador e moderado, porque eu já me expunha em ações, fundos imobiliários, embora eu sempre selecionei as ações de empresas mais tradicionais, que são aquelas empresas que te oferecem os menores riscos, né, do mercado. São empresas muitas vezes centenárias, né, empresas que ultrapassaram as maiores adversidades da história do Brasil, né? Banco do Brasil, que é um banco que foi fundado na época ainda do período do Império Brasileiro, né? Então, é um banco que foi aberto no período do Império Brasileiro, né? Um banco muito antigo aí, né? Uma empresa muito tradicional do mercado brasileiro, né? Temos também a Klabin, que é centenária, né? Já passou também por períodos difíceis da história brasileira, né? Entre outras empresas aí do Brasil que não necessariamente tem que ser centenária, mas que são empresas que se posicionaram, né, e se consolidaram, né? São empresas sólidas no nosso país. Então, eu vejo que mesmo o investidor de ações, né, ações são considerados ativos de risco. Só que quem investe em empresas tradicionais acaba meio que sendo moderado para conservador, né? Porque quem entra no Banco do Brasil, quem entra numa Klabin, né, quem entra numa VEG, por exemplo, quem entra no Banco Itaú, né, não está entrando
nesses ativos para perder dinheiro, né? Lógico que no curto prazo a chance dessas ações caírem é muito grande, porque a gente nunca sabe qual é o fundo do poço no momento atual que a gente compra, né? A gente pode estar comprando num preço X e ele dá uma caída, né, e a gente fica negativo em alguns meses, ou talvez um ano e meio, 2. A gente pode ficar negativo naquele ativo porque a gente nunca sabe o preço mais baixo do momento, né? A gente não consegue adivinhar isso aí, né? Mas ainda assim eu vejo que ainda é de moderado para conservador, né? Porque dificilmente quem investir nessas empresas vai perder, né? A não ser que venda estando negativo, né? Tem pessoas que não aguentam a oscilação, não estão acostumados com a oscilação de mercado e acaba vendendo na hora errada. Isso aí também é outro fator que prejudica o investidor que não suporta as oscilações de mercado, que na verdade as oscilações de mercado acontecem com todo tipo de ativo. Com um imóvel, com teu imóvel, se tu tem um imóvel, uma casa, um carro, né, esses ativos que tu tem, esses bens que tu tem, melhor dizendo, eles sofrem oscilações, né? Tu não percebe porque não expõe esses teus bens à venda todo dia, né? Mas se esses teus bens, carro, casa, tivessem disponíveis no mercado todo dia, né, pessoas fazendo ofertas, né, tu ia também notar uma oscilação de preço ao longo dos dias, dos meses, das semanas, enfim, né? Então tudo oscila de preço, embora nem sempre a gente percebe essas oscilações, mas tudo oscila. É natural do mercado, né? Mas então o assunto é esse aí. Quanto eu devo me expor a riscos? Riscos é ruim? Riscos nós já vimos que não precisa ser ruim, né? Nós temos aqui a balança do risco-retorno. Então, risco não é necessariamente ruim no mundo dos investimentos, mas é necessário estudo, é necessário planejamento, é necessário estratégia. Estratégia é a palavra, né? Porque, por exemplo, o exemplo que eu tinha dado antes, né? Se tu é uma pessoa jovem e que tu tem um valor pequeno para investir, daqui a pouco tu pega o teu salário do mês e é parte daquele valor, 20%, não sei, é aquele valor que tu tem para investir. Daqui a pouco, né, tu está recém na tua caminhada inicial para uma construção de patrimônio. Daqui a pouco vale a pena colocar aquele dinheiro, não sei, 200, 400 reais ali e tentar fazer aquele dinheiro dobrar em tantos meses, vamos supor, né? Então, para um jovem pode valer a pena uma exposição extrema a risco, né? Da mesma forma que para uma pessoa que já possui um patrimônio maior, uma pessoa de mais idade, faz também sentido se expor a riscos menores. Por exemplo, 10% da minha carteira vai ser para ativos de alto risco, vai ser para criptomoedas, vai ser para Bitcoin e para ações de alto risco, como commodities, Petrobras, enfim, né? Então esse vídeo é uma reflexão, né, para que vocês entendam que, embora todo mundo fale que investimento incorre em riscos, que riscos não é necessariamente ruim, que é uma situação estratégica. Pode ser estratégico para cada pessoa, a depender do seu nível financeiro, da sua idade, da sua cultura, né, da sua posição geográfica, se expor a riscos maiores ou menores, e isso tem que fazer parte da tua estratégia de investimento. Por enquanto é isso, fique ligado aí no nosso curso de finanças domésticas, que está na reta final. Estamos no fim aí do nosso curso de finanças domésticas. Talvez aí vai ter mais uns 2 vídeos, talvez, daqui para diante, né? Não perca lá, entre no nosso curso de finanças domésticas, né? Pegue lá a playlist, salva a playlist, passe para os amigos, para que cada vez mais pessoas possam estar aprendendo a gerir os seus recursos e estar adquirindo
uma vida mais tranquila para o futuro, tá certo, gente? Quem ainda não deu like, dá o like para nós, se inscreva no canal, quem ainda não é inscrito, e fique ligado aí no nosso canal para mais conteúdos como este. Aqui quem está falando é Renan Garcia, canal Gaúcho Invest. Forte abraço e continue com a gente. Abraço.